Olá, meu querido, que a bênção do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Eu agradeço a você pela oportunidade de poder deixar uma palavra para o seu coração. Se você clicou nesse vídeo, é porque você tem a certeza de que Deus vai falar contigo. Eu separei uma mensagem para vocês aqui do grupo, uma mensagem em relação a esse tempo de crise que nós vivemos, certo? Na realidade, eu já tenho pensado nisso há alguns dias, tanto é que eu escrevi no meu blog, no dia 31 de março, sobre esse assunto. Eu vou deixar no link da descrição aqui para os irmãos conferirem. Como continuar crente em tempos de crise? Esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês. Como continuar crente em tempos de crise? Porque ser fiel ao Senhor em tempos de bonança, tudo certo, é super fácil, né? A gente vai remando, com o vento a favor, e aí isso incentiva até mais ainda, quem sabe, alguém seguir na sua trajetória cristã. Mas como ser fiel a Deus no momento de dificuldade? E é exatamente aí que está o diferencial de quem serve a Deus. Porque Jesus não prometeu para nós tempos de bonança. Pelo contrário, ele disse que as pessoas se voltariam contra nós por causa da nossa fé. E a crise que a gente vive hoje nem é esse tipo de crise, pessoas se voltando contra nós por causa da nossa fé. A crise que estamos vivendo é uma crise de saúde, que infelizmente agora vai atingir muitas pessoas e já tem atingido muitas pessoas na vida financeira. Então, por que não dizer que o que nós estamos passando é um teste da nossa fé com Deus? Realmente precisamos pensar sobre isso. Mas, afinal, como continuar crente, como continuar com a fé acesa, firme nos tempos de crise? Nós precisamos ter em lembrança na nossa mente sempre 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ao discorrer sobre o amor é paciente, o amor jamais acaba. A Bíblia fala que o amor não arde em ciúme, não é orgulhoso, não se conduz inconveniente, 1 Coríntios 13, assim, um clássico sobre o amor, tão linda esta passagem. Para concluir, para terminar este texto maravilhoso, o apóstolo Paulo escreveu assim, olha, no versículo 13 também: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Para continuar crente em tempos de crise, nós precisamos sustentar este tripé na nossa vida espiritual: fé, esperança e amor. Se nós não sustentarmos a nossa fé, se nós não mantivermos firme a nossa esperança e o amor aqui dentro do coração, nada nós vamos conseguir nos momentos difíceis. E não só nesse, porque tempo de crise não é novidade para a nossa vida. A gente sempre passa altos e baixos. Agora a crise vem até de fatores externos, não é mesmo? De fatores de saúde, de fatores governamentais. Mas quantas vezes a crise não chega, o momento difícil não chega por causa de Satanás? Ou por consequência das nossas próprias ações, como a gente vê no caso de Davi, que enfrentou uma luta muito grande na sua família, enfrentou luta grande em relação ao seu exército até mesmo, em Israel, por causa do seu pecado. Davi enfrentou essas coisas por culpa dele próprio. Agora a crise, como eu já falei, é de coisas externas, mas muitas vezes enfrentamos situações difíceis para a nossa vida espiritual. Então, eu te digo uma coisa: o Senhor está falando com você nesta hora. Permaneça sempre na fé, na esperança e no amor, porque quando nós permanecemos com a nossa fé acesa, com a nossa fé firme, nós conseguimos vencer no tempo de crise. Quando nós permanecemos firmes na esperança, nós vencemos o tempo de crise. Quando nós permanecemos firmes no amor, é muito mais fácil vivermos no tempo de crise. Leia Romanos 1, versículo 17, quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo discorrendo sobre a fé, ele vai falar algo muito importante para as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer, que visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, sem fé, não tem como agradar a Deus. O justo, o cristão, vive pela sua fé, não tem alternativa. E a nossa fé, muitas vezes, é realmente constantemente testada. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7,
O apóstolo Paulo também, ele escreve o seguinte: visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos, amém? No momento de crise, é importante destacar esta palavra, porque se a gente for andar pelo aquilo que a gente está vendo, a gente fracassa, mas não podemos agir dessa maneira, precisamos andar de acordo com a nossa fé e não de acordo com as circunstâncias que estão aí na frente. O que falar de esperança? Qual é um dos maiores exemplos de esperança? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 4, versículo 18, dizendo que Abraão, ele esperou contra a esperança. Algumas traduções dizem que ele creu contra a esperança. Qual era a esperança de Abraão? Ter um filho. Mas será que ele tinha mesmo esperança? Ele precisou acreditar mais do que esperança, porque esperança é se ele fosse casadinho de novo, tivesse seus lá 20, 30 anos, ele e a sua esposa, e tivessem a esperança de ter um filho. Mas não, quando Abraão recebeu a promessa, ele já tinha 75 anos de vida, sua esposa 65, a promessa se cumpriu 25 anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos, e ele continuou crendo contra a esperança, como diz Romanos 4,18, esperança não existia nenhuma, mas mesmo assim, Abraão acreditou. Pensa bem, às vezes a gente olha para frente e não tem esperança, mas aí entra a fé. Então creia mesmo contra a esperança. 1 Coríntios 13:13, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, diz a palavra. E sobre o amor, a Bíblia diz que todo o mandamento de Deus se resume no amor, certo? Jesus respondeu a um homem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Se você não amar com todas as suas forças, você não vai conseguir superar o momento de crise, mas se você amar, se você permanecer na fé, se você mantiver a esperança dentro de você, a crise vai passar e você será um vitorioso e terá lá na frente grandes bênçãos para contar. E a sua experiência hoje vai servir para glorificar a Deus e servir para edificar a fé, e colocar esperança no coração de outras pessoas lá na frente. Por isso, fique firme e que Deus abençoe você em Cristo Jesus.